esporte que eu acho ele muito interessante porque eu acho que ele é um esporte muito justo. Esporte é algo que eu acho extremamente injusto. Esporte não é algo que as pessoas são em pé de igualdade. Você tem pessoas que são naturalmente melhores que outras em cada esporte. Só que o powerlifting eu acho ele muito legal porque ele tem uma gama muito grande de corpos que se adaptam a ele. Então eu acho que ele é um dos esportes mais justos que existe. Por exemplo, corrida. Você tem biotipos mais fechados que vão se dar bem. Futebol. Você tem uma gama um pouco maior, mas bem. E o power, ele é o esporte que eu considero que tem essa maior gama. Então, assim, a gente vai ter gente que vai começar num nível muito alto, já vai começar muito forte, e a gente vai ter gente que vai começar com marcas baixas e vai conseguir escalar. Eu gosto sempre de dar dois exemplos, o Vanilla Gorilla e o Jurins. Acho que eu já falei do Jurins pra quase todo mundo aqui. O Vanilla Gorilla, cara, ele era um cara que ele competia com o Ray Williams, eu não sei se todo mundo conhece aqui o Ray Williams, sim, mas ele era o grande 120 mais da IPF há um tempo atrás. E ele tinha esse rival que era o Vanilla Gorilla, que era um canadense, que fazia também um total muito bom. Eu acho que ele nunca chegou a ganhar do Ray, mas ele chegou a bater recorde mundial de agacho, enfim. E se vocês forem ver no Open Lift, cara, o primeiro total dele, se não me engano, ele fez tipo assim, 160 de agacho, 100 e pouquinho de supino e tipo 180 de terra, com 120 mais. E esse cara, ele chegou a agachar mais de 400 quilos. Então eu gosto também sempre de deixar essa mensagem de, porra, é complicado no esporte porque a gente se compara muito, a gente se cobra muito. Aí tem momentos que a gente chega e pensa, caralho, eu sou muito foda, eu tô muito bom. Aí a gente vê o nosso amiguinho, o nosso rival postando no Instagram que ele bateu um PR, e você já pensa, puta, eu sou pior que esse cara, eu nunca vou conseguir chegar no nível desse cara. Às vezes a gente vê uma galera no brasileiro, no mundial, enfim, a gente acha que é inalcançável. E de verdade, cara, eu não tô falando essa boca pra fora. O powerlifting, ele é um esporte que você consegue chegar lá. Mas o caminho é mais difícil para alguns que para outros. E é por isso que a gente tem que ter redobrado essa questão da disciplina no treino e nas questões externas também. Vamos falar um pouquinho sobre o que são essas questões externas. Só para comentar do Jurins, rapidinho. Cara, o Jurins, ele é um cara que ele tá quase na Master. Ele competiu em 2018, foi o mundial que eu competi, e ele ficou, se eu não me engano, em 10º, alguma coisa dessa. Eu lembro que ele fez 680 de total. Total bacana. Mas, porra, nem perto, tipo, do Russell, que foi campeão, foi vice-campeão mundial nesse ano. O Brett Gibbs foi campeão mundial, acho que vocês nem conhecem quem é o Brett Gibbs. O Russell, ele é um cara que, tipo, sempre se tem como, porra, um talento absurdo, genética absurda, quase que imbatível. Ele voltou pra IPF esse ano, voltou pra IPF, todo mundo falou, pô, o Russell ganhou, 2023 era o ano que dava pra alguém ganhar 8-3, porque não tinha o Russell, esse ano tem o Russell, não tem como. E esse ano o Jurins foi campeão em cima do Russell. O próprio Jurins duvidava, já duvidou várias vezes a capacidade dele de ser campeão nessa jornada dele, seja pela idade, seja por genética, seja por potencial. Pessoas ao redor dele falavam pra ele, continuavam fazendo, empurrando. Ele fez mudanças drásticas na dieta dele, principalmente nos últimos 2-3 anos, e ele se tornou campeão mundial. Então eu acho essa história muito bacana também. Vamos lá. O que é importante para vocês terem progresso no powerlifting? E o que vai fazer realmente a maior diferença para vocês? Cara, treinar é fácil. Treinar, todo mundo treina. Treinar é a parte mais gostosa do dia, acho que da maioria das pessoas aqui. Tem gente que está estressado com o trabalho, em casa, enfim, chega no treino, desliga e descarrega. Só que se você quer ser um campeão, você tem que fazer mais do que os outros fazem. Então treinar, todo mundo treina, cara. Treinar bem, todo mundo treina. É extremamente importante que vocês sejam inteligentes com o treino. Mas o maior diferencial está em dieta, sono e mobilidade. Então vamos lá, vou falar um pouquinho sobre cada um desses pilares. Vou começar falando do treino. O que é importante se ter em mente em relação ao treino? Não é chegar e só fazer. Não é chegar e se matar, falar, foda-se, vou treinar pra cacete, vou botar muito peso e vou destruir meu corpo na academia. E também não é chegar e ser conservador demais. Falar, pô, não posso fadigar demais, não posso lesionar, então vou pegar tudo muito leve. A gente tem que achar ali o ponto ideal de quando a gente entrega no treino. E para isso é muito legal que vocês entendam a periodização de vocês. Isso é a primeira dica que eu vou dar para vocês, busquem entender a periodização de vocês. Então, por exemplo, acho que a maioria daqui já percebeu, acho que não sei se todo mundo está trabalhando em blocos de 4 semanas, acho que às vezes vocês já vai fazer uns blocos de 5, talvez 6, mas no geral a gente trabalha com uma estrutura de blocos que a gente está querendo crescer ao longo desse bloco. Então, galera, treinos leves são muito importantes. Eu acho que isso, principalmente a galera que é um pouco mais novata no esporte, tem um pouco mais de dificuldade. Eu tive muita dificuldade com isso, mas ali o treino da semana 1, galera, respeita, vai de boa. Undershoota.
Ah, eu consigo fazer 200 quilos RPE 6. Não importa, faz 180. É a semana 1. Então, tipo assim, vocês conseguirem otimizar esses treinos leves para vocês terem a melhor recuperação de vocês. Também, não sei se todo mundo aqui está habituado com o termo dia primário, secundário, terciário. Alguém não conhece esses termos? Show. Vamos lá. Ter noção também de que são esses dias também é legal para vocês tomarem decisões mais inteligentes no treino de vocês. Então a gente tem o dia primário, secundário, terciário, quaternário, quaternário, ao infinito. É meio auto-explicativo. Primário principal, secundário de segunda importância, terciário e assim por diante. Vamos supor que vocês têm 4 supinos na semana. Vocês vão ter um primário, secundário, terciário e quaternário. O dia primário vai ser ali o dia do single, com volume mais pesado. Vocês vão ter o dia quaternário, que vai ser um dia que vocês vão fazer 2 de 3, com pausa longa, RPE 5, que seja. Nesse dia, vai muito leve. Vai com 50% RM, 60% RM, enfim. Sejam inteligentes, que isso vai melhorar a recuperação de vocês. Além disso, outra coisa que eu acho que é muito importante de ter no treino é, galera, cabeça no treino. Isso também é extremamente pessoal. Tem gente que consegue treinar no celular de boa. Tem gente que, se entrar no celular, vai descaralhar o treino. Então vocês têm que ter esse autoconhecimento, essa honestidade com vocês para conversar com os treinadores. Faça essa análise. Existe alguma coisa que atrapalha vocês no treino? Pode ser conversar com alguém, pode ser mexer no celular, pode ser vocês mesmos filmarem todas as séries, hiperanalisarem todos os movimentos entre as séries, enfim. Isso é uma coisa de autoconhecimento de cada um, mas reflitam sobre isso para vocês conseguirem botar o máximo de energia mental possível no treino. Porque é muito importante treinar com intenção. Então, você vai fazer um agachamento, você vai fazer um supino, você vai fazer um terra, pode parecer óbvio, mas não é. Faça com intenção. É verdade, começando a chover. Vou terminar isso aqui e a gente entra. Faça com intenção. Então, porra, não vai agachar porque é leve e vai fazer pensando na morte da bezerra, vai fazer pensando em carta de Pokémon. Cara, concentra, tira ali, eu gosto de falar assim, mesmo que eu do celular, tira 1 minuto, tira 1, 2 minutos antes de você ir pra barra, pra você dar essa concentrada. Que aí você chega, você guarda o celular. Eu gostava de botar a faz punho, eu guardava o celular, ia botar na faz punho, andar de um lado pro outro, ia mentalizando o que eu precisava mentalizar no treino. Parece bobo, parece óbvio, mas a gente esquece de fazer isso. Então, tipo, esse é um recado que eu gosto de dar também, tipo assim, botem intenção no treino. Movam o peso com o máximo de intenção possível. Ou seja, pode fazer 140 quilos, devagar e ser fácil ainda. Explode 140 quilos. Joga o peso rápido, tenta acelerar o peso. Carga pesada é a mesma coisa, tenta acelerar o peso. Se vocês botarem mais intenção de força, vocês vão gerar mais adaptação neural. Vamos lá, a gente ganha força de 2 formas principalmente. Hipertrofia, ou seja, criação de novas fibras musculares. Quanto mais fibras musculares, mais potencial contrátil a gente vai ter. E tem também as adaptações neurais, que são a nossa capacidade de recrutar, de realmente ativar a contração do músculo. A gente conseguir contrair e ativar mais fibras musculares desse músculo. E a gente faz esse treino a gente gera as adaptações neurais treinando normalmente, e se você bota mais força, mais intenção, você vai conseguir gerar mais adaptação neural. Então você vai realmente ganhar mais força. Além de que você vai sentir o peso mais rápido, você vai ficar com menos tempo sob tensão, então você vai recuperar mais rápido, enfim. Eu vou falar, mas cara, sono é extremamente importante. E sono também é normalmente a moeda que a gente tem menos controle, porque nem todo mundo aqui trabalha, eu acho, mas a partir do momento que você começa a trabalhar, você começa a fazer faculdade, você, enfim, tem que cuidar da sua própria casa, o seu tempo fica sendo mais limitado. Então você acaba perdendo horas de sono. Então é muito importante 2 coisas. 1, a gente otimizar a nossa qualidade de sono. 2, a gente otimizar nossas horas de sono. Você que trabalha, que tem uma vida corrida, você só consegue dormir 4, 5, 6 horas por dia? Não tem o que você fazer. Então é isso mesmo. Mas aí você tem que usar estratégias para você melhorar a qualidade do seu sono. Ou seja, se possível, se você não trabalha no computador, meia, 1 hora antes de dormir, larga o celular. Porque você vai ser menos exposto à luz azul, isso vai melhorar a qualidade do seu sono. Café. Eu tomo café e consigo dormir. Não importa, se você ingerir cafeína, ela vai estar no seu sistema e ela vai piorar a qualidade do seu sono. Então você pode conseguir dormir, mas a qualidade do seu sono vai ser pior. Então seja inteligente com isso. E o outro papo é, você que ainda está no momento da sua vida, você tem tempo para dormir, se você gosta de levar o esporte a sério, cara, leva a sério. Joga uma partida a menos de videogame por dia, vê um episódio a menos da série, lê menos páginas do livro, enfim. Mas troquem, valorizem vocês terem 7, 8 horas de sono se é possível. Isso faz muita diferença no resultado.
Uma outra coisa que eu gosto de falar, quem foi que participou do workshop de Mental Performance do Mundial escutou isso já, o campeão mundo teve um menino no Mundial Júnior esse ano que é o Alchin Nicolai, ele é da 66, um moleque cabelo compridinho. Ele quase bateu o recorde mundial Open de terra de total, na Júnior. Esse moleque, conversei com o treinador dele no Mundial, ele estava dormindo no horário de Malta, acho que 6 ou 7 meses antes da competição. Ou seja, o maluco, ele além de estar dormindo nas horas corretas, ele ainda adaptou o fuso horário dele para que ele estivesse no horário de Malta. Ele treinava no horário que ele competia em Malta. Eu acho que você adaptar o fuso horário faz tanta diferença assim? Sendo sincero, não. Mas eu acho que o legal de manchar desse exemplo é o comprometimento do cara que é campeão mundial, que não tinha sido campeão mundial antes, que não era conhecido e que ele teve para chegar onde ele queria. Então, porra, antes de qualquer pessoa falar, não sei se tem potencial, não sei se eu vou conseguir, etc. Cara, você está fazendo por onde? Você faz esse tipo de coisa? Vamos discutir sobre isso. Outro pilar que eu acho interessante, alimentação. Isso está mudando um pouco mais recente, mas principalmente aí 5, 10 anos atrás, e aí por consequência no Brasil ainda a gente ainda tem bastante esse pensamento, que a gente está sempre atrasado em relação lá fora em questão de crescimento, a galera achava que pode deixar comer. Só comer e dane-se, não importa o que comer, vou comer 22 esfirras, vou ter 1 milhão de calorias e é isso que vai ser bom. Galera, não é assim. Óbvio, uma refeição de vez em quando é tranquilo, mas a alimentação, você comer legume, fruta, os macros certinho, a caloria certinho, faz muita diferença. Primeiro, vou pegar Miguel Andrés como exemplo. Miguel é meu atleta, tem bons resultados, e ele é um cara que ele tem metas muito grandes. O Miguel, ele sempre passava muito na alimentação. O que isso prejudicava ele? Ele acabava aumentando o BF dele, aumentava o peso dele, ou seja, ele tinha que cortar mais peso para competir, ia competir com um peso mais diferente do que ele treinava, isso pode afetar a performance. Segundo, vocês vão estar, é tudo questão de tempo, vocês vão estar treinando, gerando estímulo e vocês vão ter estímulo hipertrófico. Se vocês estão ganhando mais gordura, vocês vão estar tendo menos massa para vocês ganharem mais músculo. Então vocês vão demorar mais para preencher a categoria, vocês vão ter que fazer períodos de déficit calórico mais vezes, que isso vai fazer com que vocês também construam menos músculo. Enfim, cara, legumes, frutas, dieta certa é algo que é bizarramente importante. Eu era um atleta que eu considerava extremamente disciplinado. Eu saía de casa com 5 marmitas. Eu saía para a faculdade, eu trabalhava de tarde e eu treinava de 8 às 10. Eu levava 5 marmitas quando eu saía de casa. Mas eu não comia legume nem fruta. Porra, eu fiz uma preparação em 2021 em que eu não me dedicava metade do que eu me dedicava na época que eu era atleta mesmo, mas eu comia legume e fruta, que eu estava fazendo com o Joca. É bizarra a diferença que eu senti. Tipo assim, a recuperação melhora, e inclusive meus números melhoraram muito por consequência disso também. Então, de verdade, parece bobeira, parece óbvio, mas legume, fruta e verdura é anabolizante. Uma outra coisa que eu acho sempre legal de falar cara, se você compra whey, creatina, vitamina e tudo, e você não tem nutricionista, para de comprar e contrata um nutricionista. O nutricionista, isso não é só jabá porque o Joca é da equipe, vocês podem condicionar até outro nutricionista. Eu sempre recomendo muito o Joca porque eu realmente acho o trabalho do Joca absurdo. Mas, cara, o nutricionista é o melhor investimento que vocês vão poder ter em dieta de vocês. Melhor que qualquer suplementação, melhor que qualquer coisa. Porque o nutricionista vai fazer vocês comerem de forma mais inteligente, vai fazer vocês comerem melhor. E às vezes vocês até economizam dinheiro porque vocês ficam mais disciplinados, para de comer um hambúrguer no fim de semana, enfim. Vamos para o próximo pilar, que é a questão da mobilidade. Também parece bobagem, também parece óbvio, mas você fazer mobilidade é algo que te ajuda muito por uma série de motivos. Eu aprendi no workshop do Davi Coimbra a grande Rasminca. Tem bastante gente aqui que acha que faz, eu sei que o Miguel e o Lourenço fazem. Tu faz, Samuel, Rasminca? Vagabundo. Alguém mais aqui faz Rasminca? Eu sei que o David fez por um tempo, só que também vagabundo. Tá fazendo direto? Boa, vi que tu tá fazendo aqui hoje. Então, o David, inclusive, é um cara que eu sempre tive muitas dessas conversas, tipo assim, de cara, conserta mais alguns fatores extra-treino que você vai ter muito mais resultado. E sempre que ele consegue fazer qualquer ajuste desse, ele relata na hora, tipo, porra, tinha uma época que você tava ficando muito doente, que ele não tava dormindo. Treinava, comia, não dormia e ficava doente, enfim. Mas vamos lá, voltando pra Rasminca, o TDAH bateu. Voltando pra Rasminca. Rasminca é basicamente um ritual de mobilidade que você faz toda manhã. Qual que é a questão da Rasminca? E por que essa questão da mobilidade ela é importante? Obviamente, a questão de você realmente soltar a musculatura e também você dar uma liberada nos seus tecidos moles e nos ligamentos, enfim. Isso é óbvio. Mas também é uma questão de disciplina e uma questão de otimização de tempo.
A Rasminca, ela consiste de você acordar e fazer mobilidade. É a primeira coisa que você faz no dia. Você sai da cama e você faz ali 10, 15 minutos de mobilidade. Por que isso é interessante? Quando você dorme, você está ali literalmente travado. Então é bom que você já comece o dia mais solto, você já recupera os seus range of motions naturais. Você não fica, por exemplo, com o seu quadril travado o dia inteiro e aí você vai ali fazer 10 minutos de mobilidade antes do treino, vai soltar seu quadril e vai ficar beleza. Você já vai passar o seu dia com o seu quadril mais solto, por exemplo. Então isso vai levando o seu corpo a estar no estado natural dele, como um estado mais solto, mais flexível, etc. Segundo ponto, que eu acho que é sinceramente mais interessante, é uma questão mental. Cara, você já começa o seu dia e você já treina, você já faz ali a sua mobilidade. Você já se bota no estado mental de seguir a sua rotina. Isso é algo que vai além. Por exemplo, arrumar a cama. Por que arrumar a cama quando você acorda é algo interessante? Porque você já começa o seu dia numa rotina. Então você já bota o decorrer do seu dia encaminhado para que você não procrastine, ou procrastine menos, para que você tenha mais disciplina. Então, a Rasminca, a mobilidade matinal, eu acho ela muito interessante por isso. Porque faz mobilidade, aí você já vai tomar seu café da manhã, você já vai tomar seu café da manhã direito, você já vai, enfim, seguir o seu dia, tendo a disciplina necessária de um atleta. A galera tem a impressão que é o seguinte: eu preciso de vitaminas e minerais para me recuperar, né? Para tudo que você vai fazer no teu corpo, mano, tipo, gerar energia, síntese proteica, produção de hormônio, tu vai precisar de alguma vitamina, de algum mineral ou vários deles agindo ali ao mesmo tempo. Sem eles não dá para fazer. Então não é que você não vai fazer no teu corpo, você vai fazer, só que se você tiver menos, você vai fazer menos quantidade e numa eficiência menor, né? Mas enfim, aí a pessoa pensa, pô, então se eu tomar isso daqui, eu vou estar garantindo que eu vou ter todas as vitaminas e todos os minerais no meu corpo. Então não vai fazer mal, provavelmente vai fazer bem ou no máximo não vai ter efeito nenhum. Aí beleza, primeiro ponto, por que não tem efeito? Porque quando você vê lá o vitamina A, por exemplo, a vitamina A não é uma substância, ela é uma classe de várias substâncias que se comportam como vitamina A. Então tu tem o alfa-retinol, o alfa-caroteno, o beta-caroteno, tem o licopeno, eles vão se transformar na forma ativa da vitamina A, que é o retinol, e ela sim vai agir dentro do nosso corpo. Aí beleza. Quando você compra um multivitamínico, na lei brasileira e na lei da grande maioria dos países, se você colocar lá o alfa-caroteno, ele pode ser considerado vitamina A. Só que a questão é que o alfa-caroteno ele vai se transformar em retinol mais ou menos 25%. O beta-caroteno já vai se transformar em 50%. O licopeno depende, se você esquentar ele é um pouco mais, se você não esquentar um pouco menos. Depende, tipo, aonde que tem o licopeno? Tem no tomate, mas dependendo de onde o tomate foi plantado, vai ter mais, vai ter menos, enfim. Quando você compra um multivitamínico, eles vão colocar a forma que menos vai se transformar na forma ativa, que menos vai se transformar, enfim, é isso. E provavelmente você, tipo assim, não vai ter o efeito que você está achando com aquilo ali, entendeu? Porque provavelmente você ainda vai ficar com menos do que você de fato precisava. Além disso, quando você toma um multivitamínico, tem várias vitaminas ao mesmo tempo ali, e elas sempre têm uma competição por onde elas vão ser absorvidas. Então você provavelmente não vai absorver aquilo tudo, e o que absorver vai ser pouco convertido na forma ativa. Então provavelmente você só realmente está jogando teu dinheiro fora. Aí como que a gente sabe que está jogando dinheiro fora? Porque aí faz um estudo clínico e coloca um grupo lá. Esse aqui tomou multivitamínico, esse aqui não tomou. Quem melhorou mais a força? Aí vai ver que, ou quem recuperou melhor, ou quem teve mais síntese proteica, e vê que não tem diferença nenhuma. Só que, se não faz diferença nenhuma, é melhor tomar. Só que assim, a gente tem quase certeza absoluta que não melhora em nada e você está gastando teu dinheiro, entendeu? E muitas vezes o seu comportamento muda sobre o que você vai fazer na tua dieta quando você está tomando multivitamínico. Porque dificilmente você vai tomar o multivitamínico e vai achar assim, isso aqui não está servindo de nada, então eu tenho que comer muito as frutas, legumes e verduras. Porque se você está comendo, você acha que está tendo algum efeito. E aí o que você faz? Você para de comer tanto. E muitas vezes o nosso comportamento alimentar, ele é muito sutil, assim. Você vai... às vezes você não vai pegar uma banana, você não vai... No café da manhã hoje, por exemplo, quantas pessoas comeram fruta? Só a galera que tomou o suco ali, né? Mas às vezes quando você toma multivitamínico, você pensa, tá de boa, pô, tomei multivitamínico e não tá. Não precisa comer salada. Não precisa. Aí no almoço é a mesma coisa. E assim vai. E aí quando você vê, tu ficou 3 meses comendo metade do que você precisava, entendeu? E aí com o tempo isso pode se tornar uma deficiência, pode se tornar alguma inadequação, mas enfim. Então, tipo, esse lance de você comprar um suplemento que não faz mal,
além do dinheiro que você está gastando, que você poderia estar gastando em outra coisa, por exemplo, no meião da casa, vai te ajudar mais a treinar. Ou mais que isso, nutricionista. Ou pagar o nutricionista, exatamente. Tipo assim. Pode ser o meião também. Enfim, a grande questão é que normalmente muda o seu comportamento em relação àquilo. Então, vou dar um exemplo assim, científico sobre. Porque tem muita gente que quando vai fazer o estudo sobre a vacina, né, o pessoal fica assim, pô, mas aí você vai dar a vacina para a pessoa e não vai falar se ela tomou ou não. Na época da Covid ficou mais claro de entender isso. Aí vai que a pessoa acha que tomou e vai sair, e ela acha que está protegida e na verdade ela não está. É por isso que você não fala para ninguém. Porque se a pessoa souber que tomou a vacina, o comportamento dela muda, entendeu? Mesmo que ela ache que não muda, ela pensa, cara, mas tá suave, eu acho que eu estou protegido, entendeu? Então quando você tem essa dúvida se tomei ou não tomei, aí a tendência é mudar muito menos o teu comportamento sobre as coisas. Então, esse suplemento assim, se ele não vai fazer mal, qual que é o problema de eu tomar? Além do dinheiro provavelmente ele vai te piorar, porque você vai achar que está tendo algum benefício, quando na verdade não está tendo benefício nenhum, e isso sim vai fazer com que você piore. Entendeu? Vai fazer brace um pouquinho diferente um do outro, mas é muito interessante. Todo mundo tem um bracing firme, um bracing consistente, um bracing bem forte. Supino, vai ter gente que vai fazer um arco grande, com o ombro ultra deprimido, escapa muito retraída, tem gente que vai deitar no banco e vai ficar praticamente reto. Mas todo mundo tem que fazer um bom leg drive e ter um bom encaixe escapular. Então, eu acho que às vezes a gente acaba focando muito em detalhes muito específicos, de tentar achar ali algum segredo para deixar o movimento mais roubado, só que a gente esquece dos fundamentos. E os fundamentos são de longe a parte mais importante. Inclusive, não sei se todo mundo aqui já passou por isso, mas vamos passar. Alguém que já teve um momento que parece que você esquece como faz o movimento? Tipo, todo mundo, né? Eu não sei fazer terra mais. Porra, então, foque nos fundamentos. Sempre que acontece isso, relembra dos fundamentos que vocês vão recuperar o movimento. Tá tudo bem. Não se desesperem, não fala ferrou. Tem que cuidar, porque às vezes a gente começa a pensar em mudar coisa, em fazer um monte de ajuste, em tentar achar coisa, e tu vai acabando mudando um monte de coisa e tu vê, tu tá com outro movimento completamente diferente, nunca encontra. Aconteceu isso também com o meu agachamento. No ano de 2018, eu peguei agachamento para altura pela primeira vez. Agachamento era meu movimento favorito, era meu melhor movimento. Muito do meu ego e da minha autoconfiança estava relacionado com o agachamento. E no brasileiro, eu tomei uma vermelha pela primeira vez na vida no agachamento. É da terceira pedida, que era para tentar bater um recorde nacional. Puta, fiquei bolado. Já fiz umas mudancinhas para o Mundial, preparação do Mundial, que eu qualifiquei graças a Deus esse ano. Cheguei no Mundial e dei 2 agachos para altura. Aí eu fiquei maluco. Fiz 205 de agacho, acho, no Mundial, sendo que minha primeira competição fiz 212. Falei, caraca, ferrou. Não tô conseguindo bater a altura e comecei a mudar tudo no meu movimento. Abri base, troquei solado, mudei tudo. Mudei posição barra nas costas. Moral da história, fiquei um ano sem bater a altura no movimento. Fiquei um ano sem evoluir no agachamento, tava mudando coisa toda hora. Meu quadril começou a doer pra cacete, enfim. Então, nesse momento que a gente se perde um pouco, cara, os fundamentos são o que vai fazer a gente retomar e recuperar o movimento. O que eu quero dizer por fundamentos? Vamos lá. Vamos falar em ordem de movimento. Vamos falar de agachamento, supino e terra. Acho que muita gente que tá careca já de saber isso, mas você quer focar muito mais no setup. O que é setup? É você se ajeitar na barra, ou seja, tem um rack de agachamento aqui, você para essa pegada, posiciona a barra nas costas, firma bem ela, encaixa, saque, faz a base, pum. Isso tudo é setup. Isso é a parte mais importante de todos os movimentos, tá? A gente, no geral, não quer pensar muito enquanto a gente está executando, quando a gente está levantando peso. Então, a gente pensa no setup, eu gosto de fazer a analogia que é o seguinte. O setup é como se você fosse montar um trilho de um carrinho, e na hora que você vai fazer um movimento, você só empurra o carrinho e deixa ele correr pelo trilho. Deixa ele percorrer o trilho. Então, um setup é onde vocês querem prestar bastante atenção e dominar. Agachamento. O que eu considero fundamentos para o agachamento? Eu considero encaixe na barra das costas, que eu acho que é a parte mais delicada do setup, bracing e basicamente isso. Vamos lá. O que eu acho muito importante de se atentar no setup do agachamento? Existe um conceito que eu gosto de falar que é tensão passiva e tensão ativa. O que quer dizer isso? Quem é que agacha com pegada fechada? Tá. Não, pegada não. Pegada ou base? Pegada. Tipo, por dentro do anel? Pegada. Já sente quando você faz a pegada, você entra na barra,
você já está ali muito tensionado. Você quase não consegue buscar atenção a mais. Quem faz uma pegada mais aberta, às vezes pode sentir que a barra está frouxa nas costas. Eu gosto de chamar isso de tensão passiva e tensão ativa. O que é isso? Quanto mais espremido você está em qualquer um dos movimentos, pode ser no supino, enfim, você está passivamente mais tensionado. Você já está ali mais espremido. Isso é bom, porque você consegue já fazer isso naturalmente, mas tem que se atentar se talvez você não esteja só com uma tensão passiva. Você também tem que conseguir ativamente engajar um pouco mais ali a musculatura da região. Para quem faz a pegada mais aberta, é o contrário. Você vai estar mais mole, então você vai ter que prestar mais atenção ainda em gerar essa tensão e encaixar bem a barra nas costas. Então isso é uma coisa que é muito importante se atentar. E, antes de sacar a barra do agachamento, encaixa muito bem ela nas costas. Cara, isso é muito bom, mas isso faz diferença absurda. E pega qualquer mundial da IPF ou qualquer round de agachamento. Beleza, pode ter o cara do Uzbequistão que vai fazer um movimento de bosta. Mas pega os movimentos que são bons e percebe como todos demoram para encaixar a barra nas costas. Todos eles vão fazer a pegada, encaixar, dar uma empurrada no rack, entrar, pum, e aí sacar feio. Todos. Então é muito comum, principalmente galera iniciante, ver baixa a pele, já saca e já anda de qualquer jeito, a barra toda mole, toda balançando nas costas. Cara, sempre busca essa tensão, encaixamento e sacar. Sempre. Faz muita diferença. Achar o rack, então por exemplo, tá com o rack aqui, se encaixa, cara, se empurra contra o rack, atravessa a barra, enterra a barra nas costas usando o rack e o próprio peso como suporte. Isso vai fazer muita diferença. Outra coisa que eu gosto sempre de falar é, sente ali a musculatura que está apoiada, a barra nas costas, sente ela ativa, desde antes de sacar. Então você encaixa a barra nas costas, tensiona ela, sente ela bem firme e aí você saca. Se você for fazer isso com carga leve, digamos que você agacha 200, você vai fazer isso com 100, a barra vai sacar sozinha. Então quando a barra começa a sacar sozinha com as cargas muito leves, é um sinal de que você está fazendo certo. O segundo fundamento do agachamento que eu acho muito importante, e às vezes também o pessoal tem um pouco de dificuldade, apesar de ser algo que acho que todo mundo sabe, é o bracing. Você sabe o que é bracing, Fábio? Então vamos lá. Bracing é o ato da gente preparar a nossa musculatura para fazer um movimento. Tá? Eu vou falar aqui de bracing primeiramente de abdômen, mas eu gosto de pensar em bracing tipo assim, separados. Você pode fazer um bracing no ombro do seu supino, fazer um bracing na perna, no agacho, enfim. Mas bracing consiste em você gerar essa tensão antes de você iniciar a descida do movimento. No agachamento, o que é muito importante a gente entender como um bracing? O que é um erro muito comum que a gente vê no agachamento? É a pessoa fazer uma hiperextensão das costas dela. Então a pessoa está aqui, ela vai agachar, sacou tudo, e ela vai se empina para descer. Isso é algo que é muito comum de se ver. Isso é algo que muita gente tenta replicar, mas para 90% dos casos isso não vai ser interessante. Até tem gente que se dá bem agachando dessa forma, mas é minoria. Um ponto que isso não é interessante, isso deixa o agacho mais difícil para ter altura. Você está com o seu quadril mais alto, mais empinado, então o ponto de referência do quadril também fica um pouco mais alto do que se você está com o quadril já mais neutro, você bate a altura mais fácil. E o terceiro ponto é que você consegue um engajamento muito melhor do abdômen com uma postura mais neutra. Então vamos lá. Só para complementar, no equipado, sim, no equipado a gente quer buscar uma postura um pouco mais estendida, porque a gente quer usar melhor o macaquinho e porque tem muito mais peso nas nossas costas, forçando a gente a se curvar. Então a gente tem que existir um pouco mais essa abertura, só para complementar mesmo. Vamos lá, como é que a gente quer fazer um bom brace? O que eu acho sempre, o que, sim, quase todo mundo consegue pensar bem no brace é a questão do ar, muito ar, puxar, ar. Só que ar por si só não faz nada, a gente tem que também ter uma contração da nossa musculatura, tá? Então a gente tem que conseguir auxiliar, juntar essa questão do ar com uma boa contração. Alguém aqui não conhece a analogia da latinha? Ela. Tá. Uma latinha de Coca-Cola. Se você pega uma latinha vazia, você pisa nela, ela amassa muito fácil. Se você pega uma latinha cheia, uma latinha de alumínio de Coca-Cola, consegue sustentar o peso de um humano. Nosso tronco é mais ou menos a mesma coisa. Então é por isso que a gente quer encher ele de ar. A gente quer criar essa pressão abdominal interna. Porém,
só o ar não é o suficiente. A gente tem que também ter a contração, que é aí que é um pouco mais difícil de se fazer. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Nós temos a pelve e nós temos a costela, tá? A postura padrão da maioria das pessoas é de estar um pouquinho estendida aqui. Então a nossa costela está aqui um pouquinho virada para cima e a nossa pelve levemente virada para baixo. Todo mundo consegue visualizar isso? Que é a posição normal das pessoas. Tem gente que é ao contrário. Tem gente que é bem curvadona aqui e ela vai ter esse desvio ao contrário. Mas a maioria das pessoas é assim. No geral, no brace do agachamento, a gente quer deixar essas duas linhas paralelas. Então a gente quer que a nossa costela e a nossa pelve fiquem paralelas uma com a outra. Se você vai fazer um abdominal, qual o movimento do abdominal? Exatamente você alinhar a sua costela e a sua pelve. Se você exagerar no movimento, você vai mudar o ângulo. Mas exatamente a contração do nosso abdômen, uma das coisas que ela faz é fazer esse movimento de alinhamento da costela e da pelve. Então, como a gente quer engajar o abdômen, como no movimento abdominal a gente faz isso, faz todo sentido que no brace a gente também faz. Então vamos lá. Como é que eu acho que é interessante vocês sentirem, de vocês começarem a conseguir fazer isso? Primeiro é entender essa questão de visualizar, essa questão das duas setas, entender que vocês querem deixar isso neutro. Como a gente deixa isso neutro? Engajando o abdômen. Então você vai sacar a barra, fez o setup direitinho, pum, fez a base. Eu acho sempre muito legal, principalmente quando você está começando a prestar mais atenção no bracing, é fazer com bastante paciência. Fez a base, sacou? Puxa o ar. Travou. Sente o abdômen contrair e aí você inicia a descida. Não é, tô aqui, parou de puxar, já começa a descer. Principalmente para quem é mais iniciante, cara. Puxa o ar, sente o abdômen contrair e aí você desce, tá? Vamos lá, como a gente quer sentir essa condição do abdômen? Realmente, cara, pensar em você soldar a sua costela e sua pelve. Então tá aqui, puxa o ar, alinha a costela e pelve. Sente a contração, sente firme. E aí você vai agachar, mantendo já essa curvatura. Que aí quando você chegar aqui embaixo, você não vai ter a retroversão. Sentir aqui nos eretores a lombar também, com o tempo já vão ficando mais proeficientes. Isso também é uma evolução. Você conseguir, fez esse bloco, senti que meu brace melhorou. Daqui a 2 blocos, caraca, tô sentindo meu brace muito mais firme. Isso é uma evolução. Isso vai fazer diferença no final das contas de movimento. Show de bola. Então, pro agachamento, eu acho que principalmente mais complicado de entender, eu acho, para a maioria das pessoas, o supino é um movimento que tem mais detalhes. Apesar dele parecer ser o mais simples para muita gente quando olha ele de fora, assim. O que é muito importante a gente entender no supino, eu acho que isso a gente vai trabalhar muito no presencial, principalmente amanhã. Eu acho que isso bastante a gente vai ter dúvida, vai conseguir fazer melhor aqui. O supino, ele é muito importante que a gente tenha conhecimento de algumas coisas. Primeiro, supino é um movimento que a gente tem 3 pontos de apoio. Mão na barra, 4 pontos de apoio. Mão na barra, costas no banco, glúteo no banco e pé no chão. O glúteo é o menos importante desse ponto de apoio, já vou falar por quê. Supino é 100% setup. Mais do que o agacho, mais do que o terra, o supino ele é 100% setup. Então, prestem muita atenção, tenham muita paciência para fazer o setup supino. Até porque, como a gente tem esses 3 pontos de apoio, ele é o que a gente tem mais ferramentas para fazer no setup. O agachamento a gente tem a barra. O terra a gente tem nada praticamente, a gente segura a barra. O supino a gente tem vários pontos de apoio que auxiliam a gente a fazer esse setup. O que é muito importante no setup do supino? É entender que a perna é a fundação de toda a ponta. Então a gente tem 3 pontos de apoio. Eu gosto de falar que a perna é a fundação, como se fosse a fundação do prédio. As costas, elas são ali o nosso encaixe do ombro. E a mão na barra é o nosso contrapeso. Isso é um pouco mais difícil de exemplificar aqui no ar, mas a gente vai deitar fazendo supino. Todo mundo tenta visualizar isso. Estamos aqui, vamos deitar no banco. A gente faz a pegada e a gente quer se arrastar para trás do banco. Então vamos lá, começa. Supino. Parou, senta lá na ponta do banco, senta lá na frente do banco. Faz a base, segura a barra e você quer se arrastar para trás no banco. Você quer fazer isso empurrando com a sua perna. A sua perna vai te empurrar para trás do banco, a sua perna vai empurrar a sua nuca e seu trapézio para afundar no banco. Ah, mas eu não tenho mobilidade, eu não consigo fazer arco, eu não consigo... Dane-se, dá essa intenção. A própria intenção de você forçar a perna
a te empurrar a montar esse arco, vai ao longo do tempo aumentar a sua mobilidade. Eu tinha um arco pequeno, eu fiquei com um arco grandinho só fazendo supino. Nunca fiz mobilidade para torácica. Se fizer 5 vezes na semana também, né? Exato. Que você sente às vezes até estalar. Às vezes você tá até tipo, porra, fez uma agacha, só fez supino, uma costa estala inteira. Então vamos lá. Antes eu dou. Perna é a base para você se empurrar para trás no supino e a mão ela faz um contrapeso. A mão, a gente está com a mão ali apoiada na barra, a gente está quase que se empurrando contra a barra para afundar a nuca no banco e a perna também está empurrando para a gente com eixo de tensão. Então a gente está aqui, fez o arco, a mão vai estar um pouquinho mais atrás, a gente quer sacar à frente. A gente não quer empurrar para trás, esse é o erro mais comum que tem. Então, acho que quase todo mundo aqui deve sentir isso no supino, que você vai sacar, aí você empurra para trás, você normalmente até perde um pouco do ombro, e aí você traz para frente, pesa pra caramba, você tem que sacar sozinho, é uma bosta. Quase sempre isso é uma intenção um pouco errada no saque, de você querer tipo, empurrar a barra e depois trazer para frente. Quando você consegue entender que você está aqui encaixado e você já vai sacar a barra à frente, o movimento muda. Inclusive fica muito mais leve para sacar sozinho. Quem saca sozinho sempre faz isso, tá? Então vamos lá, o que é legal a gente fazer no ombro supino? É muito importante, tanto a retração, mas a depressão escapular é tão importante, se não mais importante do que a retração. Então a gente quer escapas retraídas e ombro deprimido. Retração escapular é ombro para trás, depressão escapular é ombro para baixo. Outro ponto que é interessante se falar, se você perceber, todo mundo levanta aí. Sacar aqui pra frente, eu gosto de sempre falar para reforçar a depressão escapular. Então tá aqui, ó. Reforça a depressão escapular. Você já vai estar com a escápula deprimida, mas reforça ela ainda mais. Sente a dorsal engajando. Sente a barra sendo trazida para frente junto com o seu ombro. Olha aqui meu ombro. Tá aqui na orelha. Vou sacar. Deprime o ombro. Esse eu acho que é o grande segredo do saque. E aí a gente vai falar da retração. Muito interessante, você, antes de iniciar a sua repetição, reforça a retração escapular, como se fosse um bracing. Eu gosto de falar exatamente isso, como se fosse um bracing no supino. Então você está aqui, sacou, deprimiu a escápula. Vai fazer repetição, retrai mais essa escápula. Então está aqui, ó, pum, vou fazer repetição, retrai e aí inicia o movimento. Isso faz com que você tenha um encaixe melhor de ombro quase sempre. Isso é algo que é bom também porque te relembra, te reforça para você fazer isso. Às vezes você faz uma série de 5 repetições, você sente seu ombro desencaixando ao longo das séries. Toda repetição, vamos lá. 1, retrair, desceu, subiu. 2, retrair, desceu, subiu. 3, retrair, desceu, subiu. Então isso dá mais consistência no movimento. 2, não sei se alguém já reparou aqui que tem gente que vai fazer supino, parece que o peito da pessoa começa a subir sozinho. Já vai reparar a gente faz supino assim? Esse foi um dos grandes mistérios do Power, foi uma das coisas que eu mais demorei a conseguir entender. E o que a pessoa está fazendo? Ela está retraindo a escápula, não é o peito dela que está subindo. Ela está aqui, está deitada. Ela retrai a escápula, o peito dela sobe mais. Até não no supino. O que é a função do cinto no supino? Praticamente nenhuma. Tá? A maioria das pessoas que vai se dar bem com o cinto no supino são pessoas que elas vão ter um pouco mais de massa, um pouco mais de peso corporal. Por quê? Porque quando você vai botar o cinto do supino, você vai jogar mais massa aqui para a parte superior do seu tronco e vai se juntar a isso que eu falei de você virar uma plataforma de aterrissagem. Então você vai estar botando mais massa corporal mesmo, mais gordura, mais músculo, vai estar empurrando tudo aqui para cima e você vai ter aqui uma base mais firme. Essa é a principal função do cinto no supino. Então, no geral, as pessoas que vão se dar melhor com o cinto no supino vão ser pessoas um pouco mais pesadas, ou de categorias mais pesadas, ou pessoas muito baixinhas de alguma outra categoria. Dito isso, pode ser que você seja uma pessoa leve e você se sinta bem com o arco no supino. Com o cinto no supino. Provavelmente não vai ser uma pessoa que tem um arco muito grande, porque o cinto no supino, se você não tiver um cinto bem fininho, de 5 milímetros de espessura, que é um cinto de supino, no geral, ele vai atrapalhar a sua mobilidade, então é por isso que ele é contraindicado na maioria dos casos, porque ele vai mais atrapalhar a sua mobilidade do que te ajudar em alguma coisa. Porém, existem casos que a pessoa se sente bem botando o cinto no supino, mesmo sendo magra, mesmo fazendo um arquinho, enfim. Isso é extremamente pessoal, isso você tem que experimentar para sentir. Porém, seja honesto e analise se realmente o arco no supino está te ajudando mesmo. Quando que o arco, por que o cinto ajudaria no supino nesse caso? Por uma questão realmente de propriocepção, da pessoa estar ali sentindo algo tocando na pele dela, no tronco dela, então ela vai conseguir buscar mais tensão. Isso varia mais de uma pessoa para outra, mas no geral a gente consegue
uma contração um pouco maior se a gente tem ali um toque, deixaria alguma sensação no nosso músculo. Então, resumindo, cinto no supino, principal função, botar a massa corporal mais para cima, gerar aqui na região do peito onde a gente vai tocar na barra, ter uma base mais alta e mais firme. Contraindicação de usar o cinto no supino é você atrapalhar a sua mobilidade de coluna, torácica e lombar e você não conseguir fazer um arco tão bom. Dito isso, tem alguns casos que até pessoas de categorias um pouco mais leves vão conseguir se beneficiar do supino porque elas vão se sentir, ali uma propriocepção, vão se sentir mais firmes. Porém, na maioria dos casos, se você é uma pessoa leve e você não usa o cinto, não recomendo que você bote. Recomendo que você só siga tentando melhorar o seu movimento. Do levantamento terra, tá? 1. Hip hinge. 2. Slack pull. 3. Hip wedge. Como a gente gosta de português, vamos tentar traduzir. Hip hinge seria uma flexão de quadril, dobradiça de quadril, ou seja, é esse movimento aqui, do nosso quadril ir para trás. Olha a diferença. Fazer um teste de 300 kg. Desce para a barra de qualquer jeito. Olha como a gente fica com a posição bem curvada. E aí você tem que depois tentar se acertar na posição. Quando você faz a base e você já desce aqui bem encaixado, você já chega na barra praticamente na posição boa de um terra. Então a diferença entre você se inclinar para segurar na barra e aí se endireitar, e a diferença de você descer para a barra já encaixando o hip hinge, já encaixando a dobradiça de quadril. Então você vai estar aqui em cima, e aí você já fica com a coluna neutra. Não estou pensando em deixar minha coluna reta nem neutra, mas ela está naturalmente neutra, com essa posição dela. Você consegue aqui encaixar melhor a barra, você vai conseguir usar melhor o quadril no geral, porque ele vai estar numa posição mais encaixada, enfim. Isso é um ajuste que é muito simples, isso é um ajuste que a galera erra muito, isso é uma questão realmente de se atentar, prestar atenção e martelar. O movimento começa no setup. Você fez a porcaria da base no terra, você já está fazendo levantamento terra. Então não desce para baixo de qualquer jeito. Não está aqui conversando. Só o que? Eu vou fazer 3 de 5, 140 kg e o episódio de Naruto ontem foi brabo. Aí você desce e puxa. Faz a base, encaixa e aí você vai. Tá ligado? Sempre prestando muita atenção nisso. Então, primeiro fundamento terra, hip hinge, alavanca de quadril. Vou pedir todo mundo levanta. O slack, que é outra palavra que é muito difícil de traduzir. No movimento, no agachamento, a gente saca a barra, fica com ela nas nossas costas e a gente agacha. No supino, a gente saca a barra, sustenta ela e a gente inicia a descida. No terra, não. No terra, é o único movimento que a gente não sente o peso antes de fazer e ele também é um movimento que a gente faz a concêntrica antes da excêntrica. Ou seja, concêntrica é quando a gente encurta o músculo, é um movimento que a gente faz força. Então, é muito importante que no terra a gente consiga gerar essa tensão ativa ainda mais que nos outros movimentos. E é para isso que serve o slack pull. Slack, galera, não é tirar a porra da folga da barra. Não é você diminuir a distância da anilha e da barra. Tá? Numa barra da competição de eleico, não existe distância, não existe espaço na anilha. Então, esse conceito tipo, do slack de ser para tirar a distância da barra, ele é uma mentira. Ele não é algo que você está numa barra que tem esse espaço na luva, ele vai ser tirado. Isso é até um indicativo de que você está fazendo correto. Você pode escutar o barulho da barra batendo. Mas a função do slack não é tirar essa folga da barra. A função do slack é gerar tensão no nosso corpo para que a gente consiga usar uma alavanca boa na saída do terra. Ou seja, vamos fazer um levantamento terra. A gente não quer estar aqui todo mole e aí começar a fazer força. O que normalmente acontece quando as pessoas fazem dessa forma? Estou aqui numa postura linda. Vou lá fazer. O quadril sobe antes. Por quê? Porque você não está com tensão nenhuma no movimento antes de iniciar. Como que a gente quer tirar o slack da barra? A gente quer aplicar força para cima, tá? Outro erro que é muito comum no terra, isso é um erro que eu cometi por anos e anos, é a gente fazer força para trás. A gente pensar em sentar muito para trás. Então a gente está aqui, vou tirar o slack, vou pensar em sentar para trás. Da base, empurrando para segurar a barra. Está aqui, tira o slack com o corpo todo. Então você quer empurrar com todo o seu corpo para cima. Realmente como se você fosse já querer ficar em pé. Então tá aqui, ó. Você vai subir o seu quadril naturalmente como consequência de você estar aqui empurrando com a perna no chão. Se você empurrar com a perna no chão, o que vai fazer? Você vai querer estender o joelho.
Então quando ele vai subir um pouquinho, você vai engajar a musculatura das suas costas, que em vez de você pensar em deixar as costas retas, pensa em elevar as costas, em realmente puxar aqui com as costas para cima. Você já vai estar pré-tensionando ela. Então essa que é a principal função do slack. Como uma dica que eu acho interessante para você tirar o slack é nossos braços. Vamos pensar nele como cordas, correntes de uma grua. Então a gente está aqui com uma corrente e a gente tem um gancho que a gente vai prender na barra. A gente prendeu esse gancho e a gente está aqui com a corda na hora de tirar o slack. Então a gente quer aplicar essa força com a perna e com o tronco para esticar essa corda, manter ela bem tensionada e aí permitir que a gente abaixe o quadril para fazer o movimento. Todo mundo conseguiu visualizar isso que eu falei da corda? A gente está com uma corda mole, sem tensão nenhuma. Quando a gente estica essa corda, a gente tem tensão nela. O que isso faz no movimento? Além da tensão, a gente ganha ali 1 centímetro na saída do movimento. Então é como se a gente realmente alongasse o nosso braço. Todo mundo sabe que um braço comprido ajuda no terra, então vamos deixar nossos braços longos. O slack, eu acho que as pessoas vão conseguir também entender um pouco melhor o que a gente vai fazendo na prática. Que seria a gente projetar o nosso quadril para frente. Então vamos lá, eu falei já algumas vezes do nosso quadril e o nosso tronco trabalhando como uma unidade só. Então o tronco e o quadril sempre se movem juntos. A gente faz o hip hinge, o nosso tronco vai para trás, o nosso tronco vai naturalmente se inclinar. Qual que é o movimento do levantamento terra? O movimento do levantamento terra é exatamente do nosso quadril voltar aí para frente. Então o nosso quadril ele vai para frente de novo, o nosso tronco ele vai se esticando. Então, o terra, ele é um movimento de hinge e ele é um movimento que tem esse wedge, que ele tem esse ato do quadril entrar para frente, do quadril como se fosse entrar entre o nosso tronco e a nossa perna. Então, a gente quer empurrar o chão? Sim. A gente quer puxar com as costas? Sim. Mas a gente quer também, praticamente, principalmente, no sumô principalmente, projetar o nosso quadril para a frente. Então, estamos aqui, vamos lá. Tudo vai se conectar agora. Hip hinge. Desci para a barra, aqui com o quadril já bem encaixado. Segurei a barra, vou tirar o slack. Tensionei tudo, aqui o meu quadril subiu. E agora eu quero pendular o meu quadril para frente. Ou seja, esse é o hip wedge. A gente quer fazer como se fosse um pêndulo com o nosso quadril. Vamos lá, vamos ver se você não consegue visualizar isso. Estamos aqui, fiz, tirei o slack. Estou aqui com o quadril alto. O movimento não é do quadril ir para frente daqui, senão a gente vai fazer um stick. O movimento não é da gente sentar. A gente está aqui, vou abaixar o quadril. Senão a gente vai só cair para trás e a gente vai fazendo força para cima. A gente quer realmente pendular o nosso quadril desse ponto alto para a direção da barra. Então a gente está aqui, tirou o slack, o quadril está alto, a gente quer fazer esse movimento aqui, ó, pendular ele. Está aqui, vai abaixar o quadril e a barra vai ser do chão. Abaixa o quadril. O teco, eu acho que é um pouco mais abstrato de visualizar se a barra, que nem o supino, mas eu acho interessante vocês entenderem esses 3 tempos: hip hinge, slack e wedge.